Quinta-feira, lição 4, o poder de Deus em nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4, que diz: Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Estamos caminhando, meus irmãos, nesta semana de reflexão, leitura diária. Já estamos hoje na quinta-feira falando sobre o poder de Deus em nós. Muito parecido também com o tema que nós abordamos ontem, que falamos sobre a excelência do poder de Deus. O pastor Linaldo Renovato, para a nossa meditação, nos propõe este versículo de 2 carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. E para nós lermos o versículo número 4, também quero ler o versículo 3 para nós entendermos melhor o contexto. Olha o que diz: Visto que buscai uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Então Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele continua ainda a tratar de algumas questões pendentes naquela igreja. Portanto, se você olhar comigo o capítulo 12 e o versículo de número 20, Paulo diz o seguinte: Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Então sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, como nós já temos aprendido nesta revista de Escola Bíblica Dominical acerca dos dons espirituais e ministeriais, que tinha ali como pano de fundo a igreja em Corinto, que tinha todos os dons, mas havia também desordem no culto e tantos outros problemas, que Paulo chega até chamá-los de carnais. Esta é a primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo ainda vem tratando, por exemplo, desde o capítulo 8, capítulo 9, acerca das ofertas. A igreja de Corinto estava falhando com a sua contribuição nas ofertas. Paulo ele chega a dizer mesmo que renunciou deles o salário, porque o obreiro é digno do seu salário. Então Paulo, para não gerar escândalo naquela igreja, para não dar mais problema ou motivo para que eles falassem mal dele, Paulo abre mão do seu salário. E ele usa como exemplo os crentes das igrejas de Macedônia, que sendo pobres, superabundaram em generosidade. E muitas das vezes, no caso ali, eles, os coríntios, que era uma cidade rica, que eram crentes que tinham boas posses, estavam avarentos nesse ponto da contribuição. No capítulo 10, Paulo ele vai começar a fazer uma defesa da sua autoridade apostólica. Havia falsos profetas, falsos mestres em Corinto, ensinando que Paulo não era de fato apóstolo de Jesus. Estavam colocando em dúvida, em xeque, a apostolicidade do ministério de Paulo. Então Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 11, que esses homens são falsos profetas, que esses homens são, na verdade, falsos apóstolos. Ele exorta a igreja que eles não deveriam dar ouvidos a esses homens, por mais intelectuais que fossem, por mais sábios que fossem. Paulo diz aqui, por exemplo, no final do capítulo 11, que são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, dizendo que não era para eles se maravilharem, porque, se necessário for, até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Então Paulo ele vem no capítulo 10 fazendo uma defesa do seu apostolado. No capítulo 11 ele rebate os falsos profetas. Ainda no capítulo 11, a partir do versículo de número 16, Paulo vai falar dos seus sofrimentos. Paulo vai falar daquilo que ele passou como apóstolo de Cristo. Paulo vai fazer uma comparação também em relação aos outros apóstolos de Jesus. Por exemplo, no versículo 22, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Também eu. Muito mais em trabalhos, muito mais em açoites, em prisões, em perigos de morte. Então sabemos que Paulo, por enveredar-se ali no seu ministério, na obra missionária, alguns vão dizer 3 viagens missionárias. Se formos contar a sua ida para Roma, podemos falar que na verdade não foi uma viagem, mas foi ali uma trajetória em que Paulo também pregou o evangelho e anunciou Cristo a muitas pessoas. Então perceba que Paulo foi muito perseguido. Paulo sofreu muitas aflições justamente por ser apóstolo de Cristo, confirmando a própria palavra de Jesus dita a ele lá em Atos 9, que duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, dizendo a Ananias, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo, a partir do versículo número 24, capítulo 11, ele vai falar aqui sobre as suas muitas aflições por ser um apóstolo de Jesus. No capítulo 12, Paulo vai falar sobre o seu arrebatamento em espírito, que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Mas para que ele não se vangloriasse daquilo, foi-lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que os bofeteava, o envergonhava. Ele orou cerca de 3 vezes para que Deus tirasse isso dele. Mas Deus lhe disse que a sua graça lhe bastasse e o seu poder se aperfeiçoava na sua fraqueza. Então, possivelmente os coríntios estavam olhando para Paulo com um olhar de desdém, de fraqueza. Diz que Paulo não tinha uma aparência física muito bela, era de baixa estatura, tinha problemas nos olhos, por exemplo, quando ele escreve a igreja de Colosso. Então era um homem de muitas debilidades. Também era um homem que estava sofrendo muito por causa do evangelho de Jesus. E os falsos mestres estavam usando disso para negar o apostolado de Paulo. Por isso que no capítulo de número 12, Paulo diz, olha, eu receio chegar entre vocês e achar algumas pendências. Porque eu instruía vocês sobre isso, sobre aquilo, e parece que vocês não estão dando crédito à minha palavra. Vocês não querem se consertar, não estão tendo-me como autoridade sobre vós. E Paulo ainda diz que iria naquela cidade, naquela igreja, e não pouparia os que tivessem pecado. Ou seja, ele exerceria a sua autoridade apostólica, disciplinando aqueles membros rebeldes. E Paulo disse, olha, eu vou até vocês, já é a 3ª vez, e por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada a palavra de Cristo. Versículo 3 do capítulo 3, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim. Então perceba que a igreja de Corinto não estava dando crédito às palavras de Paulo, porque olhavam para a vida de Paulo, uma vida de sofrimento, uma vida de dor. E aí Paulo ele agora vai usar do argumento do próprio Cristo. No versículo de número 3, visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Paulo está dizendo, vocês estão querendo pôr em xeque a minha autoridade apostólica, pela minha fraqueza, pelos sofrimentos que eu estou passando? E Cristo? Cristo não é poderoso entre vocês? E Cristo, na sua fraqueza, ele foi humilhado, foi chicoteado. Cristo, na sua fraqueza, ele foi crucificado. Ele foi pendurado no madeiro.
foi vituperado, as pessoas menearam a cabeça, o desprezando. Mas vós sabeis que ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo, poderoso entre vocês. Os dons que vocês manifestam é o poder de Cristo em vós. E Paulo vai dizer, da mesma forma que Jesus, que Cristo, por um momento, por sua fraqueza, ele foi crucificado, mas hoje vive pelo poder de Deus, nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então Paulo está dizendo, eu também, como seguidor de Cristo, estou sofrendo. Eu também, como seguidor de Cristo, estou padecendo. Eu também, como seguidor de Cristo, estou sofrendo muitas aflições, mas pelo poder de Deus, assim como Cristo vive entre vós em poder, eu também viverei, eu também estarei. Então Paulo está dizendo ali que exerceria sua autoridade apostólica, que eles viriam, e teriam todas as provas, se necessário for, comprovando que Paulo era de fato um apóstolo de Jesus Cristo. Porque nós vemos que apesar de Paulo, nas suas fraquezas, era um homem tremendamente usado por Deus. Então, esta palavra é o poder de Deus em nós. Por mais que sejamos fracos, por mais que tenhamos debilidades, por mais que tenhamos limitações, mas o poder de Deus em nós opera para o bem da obra de Deus, para o bem daqueles que estão nos ouvindo. Que Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.